Boa tarde, meus irmãos. Meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí, né? Em qualquer um outro país, né? Especialmente aqui os nossos países vizinhos, né? Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita satisfação que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E queria pedir, né, aí o seu joinha, né? Para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Queria pedir também para você que ainda não é inscrito no meu canal, dar essa força, dá essa força para mim aí. Isso aí me ajuda bastante. E eu queria bater um papinho aqui com uma moça muito linda, uma moça testemunha de Jeová, que entrou nos comentários do meu canal, né? E me disse que é para mim aprender a falar português primeiro, né? Para depois eu falar das testemunhas de Jeová. Ela disse que eu não sei falar português. Em outras palavras, né? Ela quis dizer que eu sou analfabeto. É mais ou menos isso aí que ela quis dizer. Então, minha querida irmã, minha querida irmãzinha, você... eu queria só dizer uma coisinha para você. Quando eu fui entrar para as testemunhas de Jeová, ninguém me deu esse conselho, não. Ninguém me disse para mim estudar português, ninguém me disse que eu era analfabeto. Quando eu fui entrar para as testemunhas de Jeová, eles me aceitaram lá de braços abertos. Faltaram só estender um tapete vermelho para mim, quando eu cheguei na porta do salão. E, no entanto, não falaram isso para mim. Agora, por que é que depois, para me denunciar as atrocidades das testemunhas de Jeová, eu preciso falar um português correto, um português limpo? Deixa eu te falar, muito poucos brasileiros falam português correto. Agora, quanto mais eu, que sou uma pessoa da roça, uma pessoa que estudei pouco mesmo, admito, estudei pouco, não tem problema não. Olha, eu estudei pouco, mas eu vou contar para a senhora, deixa eu dizer para a senhora, graças a Deus eu sou uma pessoa educada, eu sou um cara educado. Em todo lugar que eu chego, eu sou bem recebido, porque eu trato todos muito bem. Onde eu chego, eu cumprimento todos, crianças, moças, senhoras, idosos, todos que estiver ali no lugar que eu chego ali, eu cumprimento todos, eu sou uma pessoa educada. Eu acho que a minha educação consegue suprir a falta de estudo que eu tenho, tá bom? Então, eu conheço pessoas aqui, testemunha de Jeová, aqui na cidade que eu moro, que são analfabetos mesmo. Eu não sou totalmente analfabeto, não. Eu estudei até um pouquinho, eu fiz uma oitava série, né? Fiz uma oitava série. Então, eu não sou totalmente analfabeto, não. Agora, eu conheço pessoas aqui que é testemunha de Jeová, que é totalmente analfabeto. Por que é que você não fala isso para eles? Por que é que você não vem aqui dar um conselho para eles? Por que vocês não fazem isso? É porque eles estão enchendo os cofres do corpo governante, né? Se tiver enchendo, se tiver contribuindo para o corpo governante, comprando livro, comprando revista, indo nos congressos, gastando dinheiro nos congressos, não tem problema ser analfabeto, não. Agora, quando sai que vai falar do corpo governante, aí tem que ser analfabeto. Aliás, aí não pode ser analfabeto, não. Aí tem que ser estudado. Minha senhora, pelo amor de Deus, né? Hoje, meus irmãos, eu vou usar aqui uma regra de interpretação bíblica para mostrar uma adulteração em um texto da tradução do Novo Mundo, a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Como que funciona essa regra? Eu vou ler o mesmo texto nas duas traduções. Eu vou ler o mesmo texto na tradução do Novo Mundo e vou ler o mesmo texto numa... Eu vou usar aqui a tradução João Ferreira de Almeida. Então eu vou ler o texto na tradução João Ferreira de Almeida e vou ler o mesmo texto na tradução do Novo Mundo. E vou mostrar para vocês a adulteração que a tradução do Novo Mundo tem. Bom, na tradução João Ferreira de Almeida, o texto está certo.
E na tradução do Novo Mundo ele está adulterado. Mas aí, as testemunhas de Jeová vão dizer para mim assim, não, isso aí é conversa sua. O texto está... na tradução do Novo Mundo está certo. É na tradução João Ferreira de Almeida que está errado. Eles vão falar isso para mim. Mas aí é que entra a regra de interpretação chamada de regra do texto paralelo. A regra do texto paralelo é para nós tirar essa dúvida, né? Como é que funciona essa regra? Essa regra funciona assim. Esse texto que eu vou ler, na tradução João Ferreira de Almeida, lá fala que Jesus disse que aquele que não aborrecer pai ou mãe por causa dele, não é digno dele. Já na tradução do Novo Mundo, diz que aquele que não odiar pai e mãe, irmãos e filhos por causa dele, não é digno dele. Então eu vou usar um texto paralelo, onde Jesus vai definir se Jesus está mandando odiar alguém ou não. Então isso aí chama regra do texto paralelo. Então vamos começar aqui a ler os dois textos. Lembre-se que são palavras de Jesus. Aqui, ó. Vamos começar aqui com a tradução João Ferreira de Almeida. Vamos ler o texto na tradução João Ferreira de Almeida. Aqui diz assim, aqui, ó. Aqui Jesus diz assim: se alguém quer vir a mim e não aborrecer, se alguém quer vir a mim e não aborrecer pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, ainda a sua própria vida, não é digno de mim. Viram, meus irmãos? Jesus disse aborrecer. Jesus não disse odiar. Preste atenção que depois vocês vão ler o texto da tradução do Novo Mundo. Agora, até aí tudo bem. Bom, eu, por exemplo, eu posso dizer que eu aborreci muito a minha mãe quando eu decidi ser testemunha de Jeová. Eu comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová aos 16 anos de idade, né, no ano de 1971. E quando eu cheguei lá, que eu falei para minha mãe, eu causei um aborrecimento tão grande para minha mãe, quase que a minha mãe sofreu um infarto. Aí a minha mãe recuperou e falou para mim, olha, você quer fazer isso? Você vai fazer. Você tomou sua decisão, você já está com 16 anos, eu não posso mais te dominar, mas tem uma coisa, você vai arrepender disso mais tarde. O dia que você arrepender, você vai arrepender tarde demais. Eu não vou estar aqui mais para ver você arrepender. E parece que a minha mãe estava fazendo uma profecia, justamente. No dia que eu arrependi, a minha mãe já não estava aqui mais para ver o meu arrependimento, né? Agora, veja, meus irmãos. Já na Bíblia das Testemunhas de Jeová, eles trocaram a palavra aborrecer por odiar, dizendo que a pessoa, para seguir Jesus, ele tem que odiar pai, mãe, filho. Quer ver? Vamos ler o texto. É o mesmo texto que eu li na tradução do Novo Mundo. Diz assim, ó: se alguém vem a mim e não odiar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então veja, meus irmãos, Jesus falou aqui, aliás, Jesus não falou odiar, Jesus falou aborrecer. E as testemunhas de Jeová, e aliás, o corpo governante na Bíblia das testemunhas de Jeová, eles trocaram pela palavra odiar. Então é isso que eu vou provar. Usando o texto paralelo, eu vou provar que Jesus não mandou odiar ninguém. Agora eu vou provar isso para vocês com todas as letras, que Jesus não mandou odiar ninguém. Então, como é que eu vou fazer isso? Quer ver? Vamos ler um texto onde o próprio Jesus disse que nós não devemos odiar nem os nossos inimigos. Vamos ler um texto aqui onde o próprio Jesus diz: não devemos odiar nem os nossos inimigos. Agora, imagine só.
Imagine comigo. Se Jesus disse que nós não devemos amar nem os nossos inimigos, Jesus ia mandar nós odiar pai, mãe, filhos, irmãos, esposa. Ou a esposa odiar o marido? Jesus ia falar isso? Bom, se Jesus fizesse isso, Jesus estava contradizendo as suas próprias palavras. Se lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26, Jesus tivesse mandado odiar pai, mãe, esposa odiar marido, odiar filhos, odiar irmãos. E aqui Jesus fala que não pode odiar nem os inimigos. Então, que espécie de pessoa que era Jesus? Ou seja, melhor, que espécie de Deus que era Jesus? Se Jesus entrasse em contradição. Porque se Jesus mandasse, se Jesus tivesse falado lá naquele texto para odiar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, então Jesus era muito contraditório. E, no entanto, Jesus não é contraditório. Veja, vamos ver aqui o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Veja aqui as palavras de Jesus. Veja se tem fundamento de Jesus ter lá naquele texto de Lucas, capítulo 14, versículo 26, de Jesus ter mandado odiar pai, mãe, filhos, esposa. Veja, presta atenção aqui, ó. Aqui Jesus disse assim, ó: vocês ouviram o que disse: amai o teu próximo e odeia o teu inimigo. No entanto, eu lhes digo, continuai a amar os vossos inimigos e a orar pelos que vos perseguem. Viram? Jesus diz que nós temos que amar os nossos inimigos e a orar pelos que nos perseguem. Para quê? Para que vós vos torneis filhos de vosso Pai que está no céu. Então veja, meus irmãos, quem não ama o inimigo não é filho de Deus, não. Agora, me responda só uma coisinha. O corpo governante das Testemunhas de Jeová diz que só eles são filhos de Deus. Só os 144 mil, né, os supostos ungidos, só eles são filhos de Deus. O restante não. Agora, deixa eu perguntar para vocês, corpo governante. Vocês odeiam nós que saímos daí? Vocês odeiam todos que não são testemunhas de Jeová. Mas com os outros vocês não podem deixar de falar com eles porque vocês precisam de vender revistas para eles. Agora, para nós, como vocês sabem que nós não vamos comprar, vocês nos odeiam. Então, preste atenção. Preste atenção, corpo governante. Vocês odeiam nós, obrigam as testemunhas de Jeová a nos odiar e diz que só vocês são filhos de Deus. Mas aqui Jesus está dizendo o contrário, que quem odeia o seu inimigo não é filho de Deus. E nós, dissidentes, não somos inimigos de vocês, não. E olha que nós não somos inimigos de vocês. Preste atenção para vocês verem. Preste atenção para vocês verem a contradição que vocês estão dizendo. Olha aqui. Agora, deixa eu raciocinar um pouquinho aqui com as testemunhas de Jeová. Eu vou bater um papinho aqui com os meus irmãos. Ô meus queridos irmãos testemunhas de Jeová. Vocês, em qualquer parte do nosso Brasil, do nosso imenso universo, né, que estiver me assistindo, né, eu vou bater um papinho com vocês aqui. Bom, Jesus disse que quem não ama o seu inimigo não é filho de Deus. Agora deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Quem odeia pai, odeia mãe, odeia esposa, odeia filho, odeia irmão, o que vocês têm a dizer disso? O que vocês têm a dizer de quem odeia pai, mãe, filhos, irmãos, esposas? O que vocês têm a me dizer disso? Será que são filhos de Deus? Será? Será que vocês são filhos de Deus?
Olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aconteceu um caso recente lá no Paraná e eu vou refrescar a memória de vocês. O que vocês têm a dizer de um filho, um ancião das Testemunhas de Jeová, que abandonou o seu pai acamado com uma doença degenerativa? O pai acamado com uma doença degenerativa. Como você sabe, né? Uma doença degenerativa é uma doença que não tem cura. A pessoa que tem uma doença degenerativa, ela vai definhando até morrer, como é o caso do Parkinson, o Alzheimer, assim por diante. O pai acamado com uma doença degenerativa, simplesmente porque o pai não quis mais ser testemunha de Jeová, o filho ancião das Testemunhas de Jeová abandonou o pai na cama, não quis, bloqueou o pai até no WhatsApp, para o pai nem sequer por mensagem falar com ele. Isso aí, uma pessoa dessa é filho de Deus? Me responda. Ó, uma filha, né? Imagina só, uma mãe morrendo de vontade de falar com a filha, mas pensa assim, ó, eu vou dar uma ligada para minha filha, eu vou pegar meu celular aqui, vou ligar para minha filha. A minha filha vai me atender e eu estou morrendo de saudade. Já que eu não posso visitar minha filha, mas eu vou pelo menos ouvir a voz da minha filha. Eu vou pelo menos dizer para minha filha, através do telefone aqui, o quanto que eu amo a minha filha. E a filha olha o telefone ali, quando vê que é a mãe que está ligando, olha, não atende o telefone. Uma pessoa dessa é filho de Deus? Me responda, por favor, se vocês for capazes, né? Agora, me responda, meus irmãos. Eu vou falar de um caso que aconteceu aqui na cidade que eu moro, na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais. Isso aconteceu aqui na cidade de Bom Despacho. O que dizer de um pai que expulsa uma filha de casa porque a filha cometeu um deslize de jovem? Aquele deslize que a maioria dos jovens comete, né? Sabe como é que é? Tá namorando, tá naquele agarra-agarra ali e na maioria das vezes comete um deslize. Porque a filha cometeu aquele deslize que 95% dos jovens comete. A filha cometeu aquele deslize. O pai colocou a filha para fora de casa. Como se não bastasse isso, a mãe dele, né, que era a avó da menina, falou com ela, olha, você não vai ficar na rua, vem para minha casa. Aí ela foi morar com a avó dela, que era a mãe desse pai canalha, desse pai cafajeste, esse pai vagabundo que um cara desse não vale nada. A mãe dele levou a neta para morar com ela. Sabe o que esse pai fez depois? Quando ele soube que a filha dele estava morando com a avó, ele foi lá e obrigou a mãe dele a colocar a menina na rua também. Falou com a mãe dele, faz a mala dela e manda ela ir para a rua. Ela não vai ficar na casa da senhora também. A mãe dele tentou argumentar com ele, manda essa vagabunda para a rua. Manda essa vagabunda para a rua. E esse cara que fez isso, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele é tão santo, ele fez isso com a filha dele, e ele é tão santo que depois ele estava indo para a casa de uma vizinha dele, uma vizinha dele que mora sozinha, esse cafajeste, ele ia para a casa da vizinha dele, chegava lá, deitava na cama dela, a vizinha dele, uma mulher morava sozinha, ela tinha que sair de casa e deixar ele lá. Ele chegava lá, esperança de que ela ia dar confiança para ele. Ele chegava lá, entrava para casa dentro sem ser convidado, deitava na cama dela e ficava lá deitado. E ela tinha que sair para a rua e esperar ele ir embora da casa dela para depois ela voltar. Aí, quando ela viu que isso aí já estava demais, que isso aí já não dava mais para suportar, o que ela fez? Ela procurou os anciãos da congregação e expôs o caso para eles. Falou, olha, o fulano lá, o
o Cafajeste, que eu não posso falar o nome dele aqui, né? Porque se eu falar com certeza ele vai me processar. O Cafajeste foi lá, os anciãos foram lá e falaram com ele para não fazer isso mais. Mas simplesmente foi só isso. Simplesmente proibiram ele de fazer isso. E ele parou, foi que ele parou. Então veja, meus irmãos, isso é que é as pessoas que se dizem as pessoas melhores do que os outros, as pessoas que coloca, que odeia, as pessoas que odeia quem comete o mal, quem faz coisa errada. Ele odiou a filha dele, odiou a filha dele, colocou a filha dele para fora porque a filha dele cometeu um deslize e além dele colocar a filha dele para fora, ele não permitiu que a mãe dele acolhesse a filha. A filha teve que morar em casa dos amigos, até que a filha dele conheceu um rapaz, o rapaz casou e hoje ela é uma senhora de respeito, uma senhora de bem, uma excelente dona de casa. E esse Cafajeste está aí, né? É testemunha de Jeová, está aí com a pastinha na mão, de porta em porta aí, batendo de porta em porta aí, pregando o que eu não sei, porque moral não é que ele está pregando, porque moral ele não tem.